Olá, pessoal. Essa aula de hoje, ela vai tratar especificamente da contração do músculo esquelético. A gente vai ver alguns processos que se iniciam numa base molecular, principalmente envolvendo participação de proteínas musculares, né? Que aí eu já destaco proteínas do tipo miosina e actina. E a gente vai ver como é que está acontecendo, como é que vai acontecer esse processo de contração do músculo no nível macroscópico, ou seja, no nível que a gente consegue visualizar a partir de elementos bioquímicos e moleculares. E, logicamente, interagindo aí com os potenciais que a gente estudou na aula anterior. Então, a gente vai ver que o processo de contração do músculo ele parte a partir de uma modificação dos potenciais. Na verdade, a partir da transição do potencial de repouso para o potencial de ação. Então, o potencial de ação ele vai desencadear vários processos que vão culminar no processo de contração. Tá? Então, a gente vai ver, focar em específico nessa aula sobre o processo de contração do músculo esquelético. É interessante a gente frisar que existem diferentes tipos de músculos, né? Então, alguns vão ter processos de contração particulares, que vão diferenciar. Começando a caracterizar esse processo de contração do músculo esquelético, é interessante a gente compreender a sua composição. Então, o músculo esquelético é um dos mais é, representativos no corpo humano, ele representa mais ou menos 40% de todos os músculos que estão presentes. Então, é esse músculo que a gente consegue enxergar no dia a dia. Como assim? É o músculo que compõe mais o corpo. Então, quando a gente analisa, por exemplo, nossos membros, a gente está vendo diretamente a configuração macroscópica desse músculo, né, que é o músculo esquelético. Eles têm uma constituição basicamente de fibras. Essas fibras são fibras que a gente considera fibra muscular. Então, cada fibra vai ter uma composição de subunidades. Essas subunidades a gente já denomina de miofibrilas, né? Então, cada fibra é composta por várias miofibrilas. Nessa imagem inicial, na figura 1, que mostra a composição do músculo esquelético, a gente vai ver a sua estrutura de forma geral. Partindo do externo para o interno, na fibra, então, quando eu pego uma fibra muscular e vou analisar essa composição, eu vejo que nessa fibra existe um núcleo, né? Então é como se uma fibra muscular ela fosse basicamente uma célula, digamos assim, fazer uma analogia aí como fosse uma célula só, mas ela vai estar aí sendo constituída por subunidades ainda menores que a gente percebe aí que são feixes. Esses feixes a gente chama de miofibrilas. Então, a fibra muscular é composta por várias miofibrilas. Essas miofibrilas elas estão envolvidas numa camada que recebe o nome de sarcolema. Percebam que essa membrana nada mais é do que a membrana plasmática, mas como se trata de músculo, então recebe outra denominação porque vai estar ativa, vai estar presente nas fibras musculares, e aí ela acaba recebendo o nome de sarcolema, e ela envolve todas essas miofibrilas constituindo a fibra muscular. Então, o que vai fazer com que seja uma fibra muscular é essa separação, né, pelo sarcolema. E essas miofibrilas elas vão estar dispersas no líquido, que esse líquido é o líquido intracelular, que nesse caso, como vai tratar-se de fibra muscular, a gente vai denominar de sarcoplasma. Nesse sarcoplasma existem várias substâncias que vão estar fazendo com que haja a nutrição dessas miofibrilas. Lembrando que essas substâncias que vão nutrir, estão presentes no sarcoplasma, a grande maioria das substâncias que estão nelas, que estão nele, né, no sarcoplasma, são substâncias, são íons, né? Como o sódio, como o cálcio. A gente vai ver que a participação do cálcio é muito importante, além do magnésio e outros elementos químicos, tá? Quando a gente pega uma miofibrila, a gente vai ver que existe
vários miofilamentos constituindo essas miofibrilas. Então, são subunidades das miofibrilas, tá? Então, essa é uma composição geral do músculo esquelético. A gente vai ver que essa composição, ela se diferencia de acordo com o tipo de músculo, né? O músculo esquelético tem essa composição, o músculo cardíaco já vai ter outra configuração, e o músculo liso também já vai ter outra configuração. Mas a parte central, a parte chave, são essas estruturas, né? Então, tudo que se tratar de músculo vai ter esse prefixo sarco, tá? Sarcolema, sarcoplasma, tá? E a gente tem também, na composição dessa fibra muscular, algumas áreas que são denominadas de estriações. Essas estriações são essas faixas de diferentes cores. E a gente vai entender por que a fibra muscular possui essas diferentes cores, que nada mais é do que duas proteínas aí que vão caracterizar essas cores diferentes. Cores mais escuras, um vermelho mais escuro, e cores mais claras, que aí a gente chama também, é configurada também por proteínas com outras características, aí que vão dar esse aspecto mais esbranquiçado, tá? Então, essa é a composição geral do músculo. Então, só relembrando, sarcolema e miofibrilas. O sarcolema aí, que é essa membrana que reveste, ela vai ter uma grande quantidade de polissacarídeo e vai ter fibrilas colágenas, que são proteínas aí que revestem toda a estrutura da fibra muscular. As miofibrilas, que são esses filamentos aí, né, que vão compor a fibra muscular, elas vão ter uma composição muito expressiva de actina e miosina, que são proteínas que vão configurar essas miofibrilas, e elas têm uma dimensão longa e de ser algo compactado, polimerizado, né? Então, elas são formadas por subunidades de actina e de miosina, e vão estar numa disposição. Então, nessa disposição estrutural, elas vão configurar, vão formar a miofibrila. Com base nessa composição da actina e da distribuição da actina e da miosina, a gente tem algumas áreas características da miofibrila. A essas áreas características a gente chama de faixas. Existe a faixa clara, a faixa escura e regiões que são, digamos assim, a região base que constitui a fibra muscular, as miofibrilas que vão constituir a fibra muscular. São os discos Z. A gente vai entender mais ou menos como é que está configurado esse disco Z. As faixas claras são denominadas faixas I, certo? Essas faixas I, elas contêm filamentos de actina. Então, a actina, ela tem uma característica ser isotrópica quando em relação à luz. Então, quer dizer que ela vai refletir muito a luz. Então, ela já vai ter uma dimensão mais clara. As faixas escuras, elas vão ser denominadas faixas A. Elas vão ser muito ricas em miosina. A miosina é anasotrópica, ela não reflete a luz, ela absorve a luz. Consequentemente, vai ter um aspecto mais escuro. Já os discos Z é onde vai ter a interseção do sarcômero. Então, a gente vai ver que existe um sarcômero sendo formado por dois discos Z. Para ficar mais claro, esse disco Z são os discos que vão estar interligando, estar ligando as fibras de actina e as fibras de miosina, tá? Conectando aí essas fibras à miofibrila como um todo. Vai ficar mais claro nos esquemas agora que eu vou mostrar. Então, quando se pega um músculo esquelético, uma porção do músculo esquelético, pegando aí, por exemplo, a região do braço, né? E aí a gente dando destaque para esse músculo esquelético, a gente vai ver que ele é formado por vários feixes, né? Que a gente chama de fascículo muscular. Esses feixes musculares, esses fascículos musculares, eles são compostos de quê? De subunidades denominadas de fibra muscular, que a gente acabou de ver no esquema anterior. Então, quando eu pego uma fibra muscular que está numa dimensão de um fascículo muscular, né, ela compõe um fascículo muscular, eu vou perceber que essa fibra muscular é formada ainda por subunidades ainda menores. A gente chama de miofibrila. Então, várias miofibrilas em disposição longitudinal, formando feixes, vai constituir uma fibra muscular.
Analisando apenas uma única miofibrila, eu vou ver que ela tem diferentes áreas. A gente pode chamar de faixas ou bandas, tá? Então, a gente tem a banda H, a linha Z, tá? A banda A e a banda I. Como eu falei anteriormente, essa banda I é composta por actina. A banda A, principalmente miosina. Mas a gente vai ver que essa banda A ainda pega um fragmentozinho de actina, mas a sua maior representatividade é por miosina. A linha Z nada mais é do que os discos Z. Então a gente percebe que entre um disco Z e outro, a gente denomina essa região de sarcômero. Então, o sarcômero, eu posso dizer que a miofibrila ela vai ser nada mais do que a disposição de vários sarcômeros juntos, porque cada sarcômero vai conter a banda A e a banda I. A banda A é formada pelo quê? Por miosina e a banda I por actina, tá? Quando eu faço uma ampliação desse sarcômero, eu vou perceber que existe, ó, no centro uma prevalência de miosina, que está representada aí pela letra H, tá? Essa predominância de miosina vai fazer com que a coloração seja mais escura, porque ela não reflete a luz, ela absorve. E o que está mais em clarozinho são filamentos de actina, que faz com que essa luz seja refletida. Analisando a estrutura da actina, eu vejo que ela é composta por submoléculas denominadas de actina G, na figura J, certo? Na figura K, eu estou analisando como essa actina está configurada em termos de molécula. A gente vê que ela é uma dupla hélice, né? Que aí a gente chama de filamento de actina do tipo F. Então, as actinas do tipo G juntas, ela formam a actina do tipo F, que é a actina maior, né? A dimensão maior. Já a miosina, um filamento de miosina, ele vai ter uma molécula de miosina com a região pesada, que a gente pode denominar essa região pesada de cabeça, e a região mais leve, que é uma subunidade. Essa subunidade ela é mais longa. A subunidade mais pesada ela é mais globular. A gente vai ficar mais claro também nos próximos esquemas, para compreender. As figuras F, G, H e I só mostram a configuração espacial dessas moléculas. Então, na figura F e na figura F, perdão, estou vendo a configuração da actina, tá? Na figura G e na figura H, eu estou vendo a configuração da miosina juntamente da mesma forma. Aí eu vou ter na figura I a configuração da miosina junto com a configuração da actina, tá? Configuração espacial. Essa é a distribuição mais minuciosa, mais molecular da composição desses dois filamentos, tá? Olha, nessa imagem aqui está melhor a compreensão. Então, quando eu pego uma fibra muscular, eu vejo que ela é formada por miofibrila, e nessa miofibrila vão ter as faixas. O disco Z, que vai compor o sarcômero, né? Entre um disco Z e outro, a gente tem a disposição dessas proteínas, actina e miosina. Então, a cada interseção de disco Z, cada intervalo de disco Z, eu chamo de sarcômero. Na predominância do sarcômero, a gente vai ter na região central a faixa A, que ela vai ter maior predominância de miosina, e na faixa I, a gente vai ter maior predominância não, exclusivamente actina, tá? Por isso que ela está no aspecto mais claro. Na faixa A, ela está no aspecto mais escuro. Aqui, nessa outra imagem, a gente está vendo em mais detalhes. Então, a banda I, como eu falei, é uma banda composta exclusivamente por actina, filamentos de actina. Na banda A, que é essa parte mediana do sarcômero, a gente vai ter maior quantidade de miosina, mas a gente também vai ter um pequeno fragmento de actina, porque a actina vai estar numa disposição paralelo aí à miosina, tá? E compondo a faixa M, que também pode ser denominada, a gente tem um sarcômero, né? O sarcômero compõe tudo isso, toda essa disposição. Então, quando eu pego vários sarcômeros em paralelos, eu posso dizer que a união de vários sarcômeros forma a miofibrila. E vejam que a gente está vendo destaque aí nesse sarcômero
para três tipos de três elementos, na verdade. A gente tem o filamento fino, que esse filamento fino nada mais é do que a actina. O filamento grosso nada mais é do que a miosina. E as pontes cruzadas. Essas pontes cruzadas vão ser interações entre actina e miosina. Como é que acontecem essas pontes cruzadas? A partir de projeções da miosina. Tá? A gente vai ver que a miosina ela lança projeções para se conectar na actina. Por quê? Porque a interação entre miosina e actina vai fazer com que haja o processo de contração muscular. E aí a gente vai entender exatamente como acontece esse processo. Lembrando que cada sarcômero, ele para poder ser caracterizado, ele não vai ter apenas miosina e actina, não. Ele vai ter esses filamentos, que são filamentos que vão estar auxiliando aí na elasticidade do músculo. A esse filamento, é um filamento também de proteína, a gente chama de titina, tá? Nessa imagem, a gente está vendo que a banda A, né, que é a parte central, mediana do sarcômero, a gente está vendo a maior predominância de miosina, né, os filamentos de miosina. Na banda I, a gente está vendo a predominância de actina. E entre as moléculas de actina, percebam que existem filamentos ligando-se com a miosina. A esses filamentos que estão ligando-se com a miosina, a gente chama de titina, que é outra proteína que vai dar elasticidade. Então, eu posso dizer que a titina vai estar conectada com a linha Z ou disco Z, conectando os filamentos de miosina e também proporcionando que a miosina faça a interação com a actina. É como se fosse uma mola. Então, essa mola vai proporcionar a elasticidade do músculo, proporcionando a sua contração muscular. Vai ficar mais claro quando a gente estiver abordando esse esquema de forma geral. Aqui tem uma ilustração, um mini vídeo mostrando como acontece essa distribuição. A gente está vendo aqui o processo de contração muscular, tá? Ampliando aí, a gente vai ver que existem filamentos de actina e miosina. Isso aí é um real, a imagem real, tá? Aqui a gente está vendo o sarcômero, tá? A miosina, essa parte central do sarcômero, que a gente pode chamar também de banda A. A banda aí a gente tem prevalência maior de actina. E aí tem a interação entre actina e miosina, né? E essa interseção aí a gente chama de disco Z, que vai formar o sarcômero. Então acontece o processo de contração, ó. Vejam que a actina interage com a miosina a partir do encurtamento dos sarcômeros, né? E aí a gente pode dizer que esses, é, essas miofibrilas, elas vão estar, como eu falei anteriormente, embebidas no líquido intracelular. Esse líquido vai ter grande quantidade de elementos químicos, de íons químicos, principalmente potássio, magnésio, fósforo, além de mitocôndrias, porque é importante se ter mitocôndrias, porque é lá, nessas organelas, que vão ser produzidos o ATP, e a gente vai entender que o ATP é necessário para fazer o processo de contração muscular, além de enzimas que vão estar presentes também. Nessas miofibrilas, né, na fibra muscular, envolvendo todas essas miofibrilas, a gente vai ter o retículo. Esse retículo o retículo sarcoplasmático, a mesma coisa do retículo endoplasmático. Recebe outra denominação porque trata-se de músculo. Então, ele vai ser chamado de retículo sarcoplasmático. Esse retículo sarcoplasmático ele vai envolver toda a fibra muscular e ele vai ser riquíssimo em cálcio. E a gente vai ver que a importância desse retículo ter grande quantidade de cálcio, porque esse retículo vai envolver toda a fibra muscular e ele vai ter canais específicos de liberação de cálcio, que a gente vai chamar de túbulos T.
Então, vai ter uma disposição desse retículo endoplasmático sobre a fibra, fazendo com que facilite a chegada do cálcio. Por que isso? Porque o cálcio vai ser responsável pelo processo de contração muscular. Nessa imagem fica claro, ó, a gente vai estar vendo a membrana que envolve a fibra muscular, que a gente chama de sarcolema. Logo abaixo, envolvendo todas as miofibrilas, a gente vai ter o retículo sarcoplasmático. Esse retículo sarcoplasmático tem uma distribuição ao longo de toda a fibra, mas ele tem uma disposição transversal, que a gente chama de túbulos T. Nesses túbulos T vão ter aberturas ou poros, tá? Esses poros são necessários para a liberação do cálcio que vai estar presente dentro desse retículo sarcoplasmático. Percebam que a miofibrila, né, vai ter essa distribuição, várias miofibrilas, formando aí o que a gente chama de fibra muscular. Tá? Então, vejam que a importância da distribuição do retículo sarcoplasmático em túbulo T, de forma transversal, é para proporcionar justamente o contato com todas as miofibrilas e que, principalmente, seja liberado quantidade de cálcio para chegar a todas essas miofibrilas presentes, constituindo a fibra muscular. Começando a caracterizar o processo de contração muscular, a gente pode denominar alguns passos aí para acontecer esse processo de contração. Primeiro, vai acontecer uma ativação do potencial de ação no nervo. Esse potencial de ação vai fazer com que seja distribuído, liberado um neurotransmissor que a gente chama de acetilcolina. Então, inicia seu potencial de ação na fibra nervosa. No final da fibra nervosa, vai haver liberação de acetilcolina. Então, na verdade, esse potencial de ação ele serve para fazer com que haja secreção de acetilcolina. Então, acontece aquele processo de despolarização da fibra nervosa, proporcionando mais abertura de canais de sódio. Esses canais de sódio geram despolarização da célula, que faz com que lá no final da fibra nervosa seja secretado um neurotransmissor denominado acetilcolina. Essa acetilcolina ela vai proporcionar se ligar a aquele tipo de canal de sódio que é dependente de acetilcolina. Gente, lembrando um pouco a nossa aula anterior, a gente vai ver que existe canais dependentes de acetilcolina. Então, canais de sódio. Essa secreção de acetilcolina, a liberação pela fibra nervosa, chega até as fibras musculares. Nas fibras musculares, né, cada fibra muscular, essa acetilcolina vai se ligar em específico aos canais de sódio dependentes de acetilcolina. Quando a acetilcolina se liga a esses canais, faz com que haja sua abertura. E o que acontece com o sódio? O sódio entra para dentro da fibra muscular, causando a despolarização da membrana. Então, o que antes era negativo dentro da fibra muscular, agora vai ficar o quê? Positivo. Com a entrada desse sódio a partir do canal dependente da acetilcolina, é ativado mais a abertura de mais canais de sódio que não são dependentes de acetilcolina, são aqueles dependentes de voltagem. Por quê? Porque dentro da fibra muscular está mudando a voltagem. E aí proporciona a abertura de mais canais de sódio, que vai gerar um potencial de ação na fibra muscular. Na fibra muscular, esse potencial de ação vai percorrer toda a fibra muscular e vai fazer com que haja no retículo sarcoplasmático a liberação de cálcio. Esses cálcios vão chegar até as miofibrilas, que são compostas por miosina e actina, vão se ligar ao filamento de miosina e actina, proporcionando esse processo de contração, de deslizamento entre miosina e actina. A gente vai ver que o cálcio vai se ligar, em específico, na região que a gente chama de região pesada ou região de cabeça da miosina, favorecendo a sua ligação com a actina no processo de contração.
Depois, posteriormente, esse excesso de cálcio ele volta para o retículo sarcoplasmático através da ação da bomba de cálcio, que nesse caso é um tipo de transporte ativo, bombeando de volta esse cálcio para o interior do retículo sarcoplasmático. O que acontece com a fibra muscular? A miosina e a actina deixam de deslizar, né, de se contrair, deslizar uma sobre a outra, e acaba gerando o processo de relaxamento muscular. A gente está vendo as fases resumidas desse processo de contração muscular. Aqui a imagem relacionando esse aspecto aí. Então, o potencial de ação é gerado a nível de fibra muscular. Essa fibra muscular, percebam que ela está enervada, né, direcionada diretamente com a fibra muscular. Então, é liberado o neurotransmissor, que é a acetilcolina, se liga aos canais dependentes de acetilcolina do sódio, fazendo com que esse sódio entre. O sódio gera uma despolarização que proporciona a abertura dos canais de sódio não dependentes de acetilcolina, que faz com que a fibra muscular fique despolarizada. Essa despolarização gera um potencial de ação que caminha ao longo da fibra, fazendo com que o retículo sarcoplasmático libere cálcio, e esse cálcio haja no processo de contração muscular, proporcionando deslizamento entre miosina e actina. Para fazer com que haja relaxamento, o cálcio é bombeado de volta para o retículo sarcoplasmático, tornando a fibra muscular relaxada. Tá? Esse é o processo geral, que tem um vídeo mostrando como acontece. Só voltar aqui. Então, a gente está vendo aí, ó, com base na propagação do impulso nervoso, né? A propagação desse impulso, as fibras musculares vão começar o processo de contração da fibra nervosa. No final é liberado neurotransmissores, que esses neurotransmissores estão numas vesículas, tá? É liberado a partir do potencial de ação gerado, né, na fibra nervosa. Eles vão se ligar aos canais de sódio dependente da acetilcolina, fazendo com que seja desencadear todos aqueles processos de forma geral, principalmente liberação do quê? Do cálcio para acontecer o processo de contração muscular. Aqui a gente já está vendo os mecanismos que nada mais é do que deslizamento. A actina ela vai se sobressair, deslizar, melhor dizendo, sobre a miosina a partir de processos de ancoragem que a gente vai ver, que aí vai gerar o processo de contração. No momento em que há relaxamento do sarcômero, a gente percebe que as moléculas de actina vão estar um pouco distantes das de miosina, um pouco afastadas. No processo de contração do sarcômero, não. Elas vão estar mais próximas à miosina, interagindo diretamente, principalmente com a região pesada da miosina, fazendo com que haja o processo de contração. Nessa imagem, a gente está vendo o músculo esquelético estriado, relaxado, e o que acontece a nível de sarcômero. Percebam que há um distanciamento entre as fibras. No músculo contraído, o contrário. Essas fibras vão estar mais juntas, fazendo com que haja a interação entre a molécula de actina e a molécula de miosina, gerando o processo de contração. Lembrando que esse fato de relaxar e contrair é com base inicial a partir da propagação do impulso nervoso, que vai desencadear todos aqueles processos para gerar o processo de contração muscular, tá? Então, esse processo de relaxamento e de contração nada mais é do que aqueles fenômenos bioquímicos que eu acabei de explicar acontecendo, né? Vejam a importância da questão do cálcio para se ter esse processo de contração muscular. Vejam que a miosina ela tem uma composição mais específica, tá? Formada por uma estrutura de uma cadeia leve, cadeia pesada. Na verdade, ela tem duas cadeias pesadas, que na verdade é essa região de cauda,
e 4 cadeias leves. Essas 4 cadeias leves são a região de cabeça, né? E vão ter aí regiões específicas de ligação com o quê? Para acontecer o processo de contração muscular, é preciso haver fornecimento de energia. Nessa região da miosina, existe espaços. Nesses sítios, a gente chama de sítios ativos, porque vai ter uma atividade enzimática aí, é onde o ATP vai se ligar. Então, nessa região de ligação com o ATP, essa própria proteína tem ação catalítica, fazendo com que haja quebra do ATP, gerando o ADP. E nessa mesma região existe uma área de ligação com a actina. Então, essa região da cabeça só vai se ligar com a actina a partir da hidrólise do ATP, a quebra do ATP pela ATPase da própria miosina. Então, quando há quebra, essa região se liga com a actina. É como se fosse um mecanismo de encaixe, né, com a actina. Acontecendo o quê? A contração. A partir do quê? Da, da liberação do cálcio, que vai gerar com que haja uma interação com essa região, proporcionando a quebra do ATP e, consequentemente, fazendo com que a miosina se ligue com a actina, tá? Gente, eu queria parar por aqui para vocês assistirem hoje, quando for amanhã, aí a gente retoma dessa parte para concluir o capítulo, tá certo? Porque, na verdade, hoje não estou muito bem, estou sentindo um pouquinho a garganta e o corpo, tá bom? Então, vocês dêem uma leitura, uma visualizada e uma leitura no capítulo, tá? Para poder, quando for amanhã, a gente retomar esse capítulo, que é muito facinho, tá? Então, vocês precisam só relembrar esses princípios aí moleculares de forma geral. Dê uma lida no capítulo 5, desculpa, o capítulo 7.